Capítulo 606. Acima da névoa cinza, dentro do palácio que parecia a residência de um gigante. Klein bateu na borda da mesa manchada enquanto seus pensamentos giravam em torno do estranho dado. Isso pode me influenciar sem que eu perceba. Isso já é um pouco parecido com o 008 daquela época. É que um está bem na minha frente, enquanto o outro está escondido. É definitivamente um artefato selado, e é do tipo mais poderoso. Mesmo que não seja um grau 0, tem que ser uma existência muito especial entre os de grau 1. Estou temporariamente incapaz de interferir em questões relacionadas ao destino, mas não posso enfrentá-lo passivamente. Com o passar do tempo, objetos no nível de artefatos selados causarão danos mais graves. Isso pode começar a afetar as pessoas ao redor do Boticário Gordinho, como eu ou todos os passageiros do navio. Klein pensou seriamente no assunto, sem nenhuma solução em mente. Ele decidiu retornar imediatamente ao mundo real. Ele não sabia como selar o dado ou como reduzir sua influência, mas sabia que alguém tinha uma pista. Era a serpente de Mercúrio, Will Alception, que ainda estava no ventre de sua mãe. Entrando no quarto principal, tirou a garça de papel da carteira e colocou-a sobre a mesa. Klein deu uma olhada na superfície que ainda apresentava sinais de ter sido apagada. Ele pegou um lápis e escreveu uma pergunta simples: como faço para lidar com esse dado? Ele dobrou a garça de papel de volta à sua forma original, enfiou-a na carteira e foi até a porta do quarto dos empregados antes de bater 2 vezes. Isso não violava a personalidade de German Sparrow, porque ele era um cavalheiro louco. Claro, Klein estava principalmente com medo de matar Dark Will ao abrir a porta precipitadamente. Isso foi algo que aprendeu com a franquia de filmes Destino Final. Além disso, Klein também estava preocupado em testemunhar algo nojento ou desagradável. Com as preferências que Dark Will exibiu, quando ele percebe que está em perigo extremo e incapaz de se livrar dele, com a espera pela morte sendo a única opção disponível, há uma chance diferente de 0 de ele se dar ao prazer até o clímax uma última vez. Klein satirizou ao ouvir a resposta fraca do Boticário Gordinho: qual é o problema? Que bom que você ainda não está morto. Klein abriu a porta com cuidado e inclinou o corpo um pouco para frente, olhando para Dark Will e a caixa de anel aberta que estava na sua frente. Ele perguntou calmamente: qual é o número? Você pode verificar isso nos jornais. Seção de esportes. Dark Will permaneceu indiferente. Estou perguntando sobre o dado, Klein acrescentou simplesmente. Ainda está em 3 pontos, Dark Will respondeu primeiro instintivamente antes de virar a cabeça e pular. Você acredita em mim? Klein não respondeu para evitar que se lembrasse de como German Sparrow havia sido enganado pelo dado. Ele se virou e disse em tom imperturbável: traga o dado para fora. Tudo bem, tudo bem. Dark Will e Harry gritaram de alegria quase ao mesmo tempo. Eles levantaram os braços ou as asas. Depois que o boticário rechonchudo carregou cuidadosamente a caixa do anel, Klein apontou para a mesa de centro e disse: coloque aí. Depois de ordenar, sentou-se no sofá ao lado. Ele colocou os braços na coxa e se inclinou para observar o estranho dado. Superficialmente, o dado não parecia estranho quando se tratava de misticismo. A única diferença de um dado comum era que ele era tingido de vermelho, mesmo para 3 pontos. Klein não tocou no assunto por cautela. Ele endireitou ligeiramente o corpo e olhou para Dark Will, que estava sentado em uma cadeira à sua frente, bem como para a coruja gorda, Harry, que estava empoleirada nas costas da cadeira. Descreva a situação exata. Dark Will não escondeu mais o assunto quando disse com um sorriso que parecia pior do que choro: este é um artefato selado importante em nossa organização.
Minha missão é enviá-lo para uma pessoa específica na Ilha Orave. Mas, como você pode ver, é extremamente perigoso. Ele rolará sozinho mesmo quando não houver espaço para rolar. Quando sair um 6, o usuário terá sorte suficiente. Tudo pode ser feito com um sucesso relativamente fácil, assim como minha mentira desajeitada conseguiu enganar você. Não mencione esse assunto. Um dia você aprenderá uma lição séria por causa dessa sua boca. Klein ouviu com uma expressão estoica. Darkwill continuou. Um ponto significa que o usuário terá muito azar. Nada terá sucesso. Você não acreditaria em mim mesmo se eu lhe contasse toda a verdade. 2 pontos deveriam ser um azar em menor grau, mas por que isso me faria ser atingido por um raio? É inexplicável. 3 pontos e 4 pontos são níveis normais de azar e boa sorte. Isto pode ser confirmado. 5 pontos é o oposto de 2 pontos. Você não é considerado azarado o suficiente, caso contrário, eu já teria batido em você. Klein pensou e instruiu calmamente. De agora em diante, vocês dois se revezarão para monitorar este dado. Quando cair abaixo de 3 pontos, você deve me informar imediatamente. Nós dois. Darkwill ficou com uma expressão vazia por um momento. Incluindo eu, a coruja na ponta do encosto da cadeira levantou a asa direita. Klein recostou-se no sofá e cruzou a perna direita enquanto dizia calmamente: isso ajudará a manter o foco e a energia. Dito isso, ele gesticulou para a coruja com o queixo. Você acorda primeiro. Meu nome é Harry, a coruja resmungou. Harry. Klein resistiu à vontade de rir ao dizer a Darkwill: toque a campainha e chame um servo aqui. A partir deste momento optaremos pelo serviço de quarto para nossas refeições. Antes de chegar à Ilha Orave, você tem que estar sempre na sala. Você não deve ir a lugar nenhum. Mesmo que você queira usar o banheiro, será quando o dado marcar 3 ou 4 pontos. Se você realmente não consegue segurar, eu te darei um balde. Ao ouvir German Sparrow dar instruções com regularidade e meticulosidade, Darkwill se acalmou um pouco de cada vez. Ele não estava mais tão horrorizado como antes. A questão que mais o preocupava antes disso era que, em primeiro lugar, German Sparrow seria seduzido pela ganância e escolheria matá-lo pelo artefato. Em segundo lugar, este aventureiro um tanto louco e frio poderia ficar assustado com o dado e optar por encerrar a missão e parar de fornecer proteção. E agora, German Sparrow não demonstrou nenhum medo, e até parecia muito confiante. Darkwill secretamente suspirou de alívio e pensou: seu desempenho foi realmente profissional. Ele não tem medo nenhum. Ele pode até escapar da influência do dado e aceitar minha explicação. Ele faz jus ao seu nome de ser o poderoso aventureiro que caçou língua de cobra com facilidade. Ele é definitivamente uma potência no nível de almirante pirata. Darkwill se levantou e foi até a porta para tocar a campainha de serviço. Assim que voltou para o sofá, ouviu o grito agudo de Harry. Rolo. O dado rolou. 2 pontos. De repente, Klein exerceu força nas pernas ao se levantar do sofá sem avisar e correr para o lado de Darkwill. Bang! Quando um tiro soou do lado de fora, Klein puxou o braço de Darkwill, balançou o braço para trás e moveu o pulso, jogando o boticário gordinho para o lado. Neste ponto, na parede oposta aonde Darkwill estava, havia um buraco de bala. A arma de um marinheiro falhou? Ou a bala ricocheteou ao mirar em alguma ave ou algo assim? Independentemente da situação, as chances de isso acontecer são muito baixas, ainda assim. Klein virou a cabeça para o boticário gordinho. Você está ferido? Darkwill balançou a cabeça com uma persistente sensação de medo. Estou bem. No período que se seguiu,
Klein resolveu mais de 10 acidentes, um após o outro. Incluiu o colapso repentino do lustre na sala, um martelo largado por um trabalhador de manutenção escorregadio indo direto para a cabeça de Dark Will, bem como Dark Will quase morrendo engasgado com uma espinha de peixe. Isso não parecia nada sério, mas para Klein permanecer altamente focado, era inevitável que ele estivesse exausto. Felizmente, o dado rolou automaticamente para 4 pontos depois, finalmente encerrando a hora repleta de desastres. Não posso continuar assim. Quem sabe se algo vai acontecer comigo quando eu estiver resgatando ele. Klein mandou embora o capitão que veio se desculpar e disse a Dark Will, vou dormir meia hora. Vocês dois devem assistir ao dado. Acorde-me imediatamente quando houver um problema. O boticário gordinho e a coruja assentiram como um pica-pau faminto. Recostando-se no sofá, Klein usou a cogitação para adormecer rapidamente, na esperança de receber uma resposta de Willception. Quando acordou em seu sonho, ele soltou um suspiro de alívio ao ver as planícies desoladas e escuras. Ele seguiu o mesmo caminho e alcançou as profundezas do campanário negro. No chão saliente cercado por cartas de tarô, havia muitas novas frases prateadas densamente escritas. Klein parou de andar e leu rapidamente. É chamado de dado da probabilidade. É um artefato selado do mais alto nível em nossa escola de pensamento. Acredito que pode atingir o padrão de um artefato selado de grau 0. Ele controla a probabilidade de tudo. Um ponto maximizará a probabilidade de ocorrência de assuntos desfavoráveis ao alvo. 2 pontos aumentarão muito a probabilidade de assuntos desfavoráveis. Isso não significa que 2 pontos sejam mais seguros que 1 ponto. Isso ocorre porque, uma vez que a probabilidade seja alta o suficiente, qualquer acidente pode acontecer. 3 pontos é aumentar a probabilidade de assuntos desfavoráveis. É o oposto para 4 a 6 pontos. Mesmo para mim, um ser que pode controlá-lo até certo ponto, é um artefato selado bastante perigoso. Um semideus pode ser morto usando, mas é claro, também pode matar a si mesmo. Eu sei, sua disputa com o dado da probabilidade é provavelmente o equivalente à batalha entre o salvar e carregar do jogo RNG2. Klein satirizou interiormente enquanto continuava lendo. O dado da probabilidade tem características vivas. Isso sempre faz o usuário oscilar entre a boa e a má sorte. Se não tomar cuidado, é possível morrer em um acidente. Quando despertar até certo ponto, controlará as pessoas e objetos ao redor do usuário, controlando a probabilidade de suas ações. Embora não tenha sido confirmado, suspeito que com tempo suficiente, será capaz de influenciar o mundo inteiro, fazendo com que cada ação de toda a vida seja determinada pela sua pontuação. Claro, isso exclui divindades. Simplificando, está digitalizando o mundo inteiro. Isto está definitivamente no nível de um artefato selado de grau 0. É extremamente perigoso. Que assustador. Klein não pôde deixar de franzir a testa enquanto continuava lendo ansiosamente. Selar verdadeiramente o dado da probabilidade é bastante complicado. Simplificando, é usar artefatos selados específicos para isolá-lo do mundo espiritual, do mundo astral e do mundo real. Você pode tentar. Haha, vou revelar minhas cartas. Há muito descobri que você pode resistir aos meus sentidos proféticos. Talvez você possa usar essa peculiaridade para selá-lo. Há outra maneira, mas só pode reduzir brevemente a sua influência. No entanto, isso deve ser suficiente para enviar o dado de probabilidade para as mãos de alguém que possa selá-lo. Esse método é usar o fato de ter características vivas. Use um método eficaz para intimidá-lo. Dessa forma, ele irá se comportar, não se acalmar por um período de tempo.
Vai durar cerca de 12 horas antes de voltar ao normal. Após repetidos atos de intimidação, a influência que recebe diminuirá. Depois de uma semana, ele irá marcar você e controlar loucamente suas probabilidades. Finalmente, obrigado pela sua ajuda. Atenciosamente, Will Alception. Como esperado de uma serpente do destino. Ele realmente descobriu minha singularidade. Jogar o dado da probabilidade acima da névoa cinza deveria ser capaz de selá-lo. Mas o problema é que um artefato selado de grau zero com características vivas pode influenciar o espaço acima da névoa cinza e me afugentar, tornando-se o proprietário. Tais questões não podem ser respondidas com adivinhação. Definitivamente será capaz de resistir, assim como o 008. Klein rejeitou a ideia de usar a névoa cinza. Enquanto os pensamentos giravam em sua mente, de repente ele teve uma ideia. Klein rapidamente deixou seu sonho e acordou. Ele disse a Dark Will, eu tenho um método para suprimir sua influência. O que é? Dark Will perguntou com uma surpresa agradável. Klein não respondeu e pegou o dado de probabilidade, que tinha 4 pontos voltados para cima, antes de entrar no banheiro. O que ele quer fazer? Eu lembro que em algum folclore, a maneira como eles tratam objetos malignos é jogando merda. Dark Will não queria pensar mais. Depois de entrar no banheiro e trancar a porta, Klein imediatamente montou um ritual para se convocar. Depois disso, foi acima da névoa cinza e tirou a cigarreira de ferro. Então, pegou o dado da probabilidade e abriu a cigarreira. Dentro da cigarreira estava o olho todo preto que veio do mestre das marionetes. Sob a escuridão, o rosto de Klein estava envolto nas sombras e ele observou com um olhar profundo e sombrio enquanto aproximava o dado da probabilidade do olho estranho. Era uma característica de Beyonder que continha a corrupção mental do verdadeiro criador. Os cantos de sua boca se abriram quando ele revelou um sorriso genial e sussurrou para o dado em sua mão: aqui, deixe-me convidá-lo para um concerto. Ponto.